tema de hoje é toxoplasmose. Antes do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal e vamos embora. Este vídeo é sobre o toxoplasma. O toxoplasma não é um vírus e nem uma bactéria, ele é um protozoário. É um protozoário cosmopolita, praticamente ele está em todo o mundo e em várias espécies. Há toxoplasma até em ursos polares, em pinguins e até em répteis. Depois de infectada, a pessoa ou animal torna-se um portador. Formam-se ninhos de toxoplasma na carne, que quando ingerida infecta a pessoa ou o animal. Mas por que o gato sempre leva a culpa? Porque o gato é a única espécie em que o ciclo completo do toxoplasma se faz. O gato é o único animal que elimina os ovos, os oocistos do toxoplasma nas fezes. Então ele infecta o ambiente e assim herbívoros como bovinos, ovinos ou suínos comem o pasto contaminado com as fezes e se infectam. Insetos se alimentam das fezes do gato ou da água contaminada e também carregam os oocistos para o ambiente e infectam aves, ratos, e assim infectam gatos, e assim infectam cães, e assim por diante. A água contaminada também é uma fonte de infecção. Apenas gatos jovens são capazes de eliminar os oocistos nas fezes, e por um curto período de tempo. Depois ele passa a ser assintomático e um portador como todas as outras espécies. Então você só pode se infectar pelo gato comendo o gato, e mal passado. Vou explicar por quê. Mas o gato lambe a bunda e depois lambe o corpo, então ele tem os ovos de toxoplasma no pelo. É verdade. Se você fizer carinho no gato, você contamina a sua mão e você pode, se não lavar a sua mão, se contaminar com alguns ovos de toxoplasma. Mas a quantidade é muito pequena e provavelmente não será capaz de infectar uma pessoa. A carne contaminada, os ninhos de toxoplasma na carne, tem milhares de bradizoítos, que é a forma infectante. A quantidade que você ingeriria manipulando um gato ia ser muito insignificante. Há um trabalho nas referências que mostra que para infectar um camundongo foram necessários 200 oocistos para gerar doença capaz de fazer cistos cerebrais. Então é por isso que a carne mal passada é um problema. O calor destrói esses ninhos. Uma carne cozida a 70 graus Celsius por 10 minutos já é o suficiente para neutralizá-los completamente. Então as carnes mal passadas são o problema, principalmente as carnes de porco e de cabrito, por exemplo. São carnes que elas são consumidas mal passadas para ficarem mais suculentas. Se você assá-las demais ou cozinhá-las demais, ou ela se desfaz ou fica seca demais e ruim. E como é a doença quando a pessoa se infecta com isso? Você come uma carne mal passada, cheia de ninhos de bradizoítos e se infecta. Os parasitas são absorvidos no intestino, eles entram nas células do intestino e provocam uma doença. Como é essa doença? É geralmente uma febre inespecífica, uma febre que dura vários dias, uma febre intermitente e não tem muito mais sintomas do que isso, parece uma virose. Dá mal-estar, dá dor de cabeça, dá dor no corpo e depois desaparece. Aí a pessoa torna-se um portador, como todos os outros, formando ninhos de toxoplasma na musculatura e torna-se um problema apenas para tribos canibais ou talvez o Hannibal Lecter. Na doença humana, o problema é onde se formam esses cistos. A grande maioria das pessoas imunocompetentes, ou seja, com um sistema imunológico normal, esses cistos se formam em pequena quantidade, pequenos, e normalmente na musculatura. Mesmo que eles se formem no cérebro, às vezes se formam em pequena quantidade, em pequenas áreas e não causam sintomas. Como o AVC, só se a pessoa tiver o azar de ter um ninho de toxoplasma numa área muito específica para causar sintomas no sistema nervoso central. O problema são as gestantes, as pessoas com doenças imunossupressoras, como HIV, tratamento para câncer, ou pessoas muito novas ou muito idosas, com o sistema imunológico debilitado ou ainda muito jovem. As gestantes.
A gestante já tem uma imunidade baixa, naturalmente, para não rejeitar o bebê, para não haver um aborto. O problema é quando a gestante nunca se expôs ao toxoplasma, ela nunca teve toxoplasma. Se ela se infectar com o toxoplasma durante a gestação, é uma doença muito grave, ela não tem defesa e passa pela placenta, gerando malformação no bebê ou até abortamento, dependendo do estágio da gestação. Se o exame de toxoplasma no pré-natal é positivo, isso quer dizer que a gestante em algum dia já se infectou pelo toxoplasma. Nem sempre a doença é sintomática, a pessoa nem sabe que se infectou, e ela é positiva para toxoplasma. Isso não traz muitos problemas, é até melhor do que se ela fosse negativa. Precisa de continuar tendo cuidados? Sim, se reexpor ao toxoplasma pode fazer uma nova parasitemia e provocar doença também, mas muito mais branda e muito mais raro de causar problemas. Como se proteger do toxoplasma? Como falei, principalmente evitar carnes de origem duvidosa e evitar carnes mal passadas, principalmente. Há relatos de famílias inteiras infectadas durante um churrasco, por exemplo, em que foi consumida carne de cabrito ou de porco contaminada. Como eu falei, a infecção por água contaminada também é importante. Por beber água de rios ou de lagos, com a presença de fezes de gatos, ou em estabelecimentos com condições sanitárias inconcebíveis. Ou aquela salada mal lavada, mas mesmo assim, na salada mal lavada, muito provavelmente a quantidade de oocistos vai ser bem pequena também, mas é importante. Lavar as mãos antes de comer, praticamente as mesmas preocupações e as mesmas orientações em relação a todos os tipos de parasitas humanos. E após fazer carinho num gato de rua, lave as mãos, é simples. E como não se pega toxoplasmose? O seu gato de apartamento dificilmente vai ter contato com ratos ou insetos com toxoplasmose. Mesmo assim, se ele já transmitiu um dia, o seu gato adulto não transmite mais. Você não precisa se livrar dele por causa de uma gestação, por exemplo. Resista à tentação de assá-lo quando ele destrói ou mija os seus móveis. E, se for comê-lo, coma bem passado. Se o seu gato não é um gato de apartamento, é um gato de casa que vai para a rua, que caça ratos, que come baratas, se é um gato adulto, muito provavelmente ele já está infectado com a toxoplasmose e já é um portador, você não precisa mais se preocupar com ele, não precisa se livrar do gato também por causa de uma gestação. Simplesmente tem os cuidados que eu falei com a carne mal passada, lavar bem as mãos, evitar de limpar a caixa de areia do gato e lavar as mãos ao fazer carinho, mais os gatos de rua do que o seu próprio gato. E, se quiser, levar ao veterinário, fazer exames laboratoriais, mas, como eu falei, você não precisa se livrar do seu gatinho, principalmente se ele for um animal de estimação. E os pombos? Pombos não transmitem toxoplasmose, a não ser que você asse e coma o pombo e mesmo assim mal passado. O pombo não elimina toxoplasmose nas fezes. O pombo elimina outras doenças pelas fezes, que serão até assuntos de vídeos futuros, como a criptococose e a histoplasmose. Outra história. Espero que tenham gostado do vídeo. Toxoplasmose é um assunto muito vasto, não tem como resumir tudo num vídeo de 10 minutos. A doença pode se manifestar de várias outras formas, não é só isso que eu simplifiquei aqui, que é uma forma bem genérica e que é o que acontece com a maioria das pessoas, mas tem muitas outras manifestações. É isso. Até a próxima.